Estimados colegas, ilustres individualidades, agradeço a vossa presença no lançamento do livro sobre o sindicalismo de magistratura no Ministério Público. Não se deixem impressionar por estarem aqui à mesa dois juízes conselheiros, porque, afim e ao cabo, aqui o Dr. Guilherme e eu somos da lavra do mesmo Ministério Público a que vós pertenceis. Agradeço, portanto, a vossa presença, como quero publicamente lançar aqui o meu agradecimento e reconhecimento à direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público pela confiança que depositaram na minha pessoa para poder elaborar este livro, que, embora seja muito honroso, também me deu muito tempo e um certo trabalho. Mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Se tivermos em conta, por exemplo, aqui a idade etária do Sr. Presidente da Direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, e a minha própria idade, e também a idade aqui do meu colega, Dr. Guilherme, podemos dizer que, no mínimo, e mesmo tendo em conta as situações de dificuldade porque passou o SES, pelo menos 4 gerações de magistrados contemplam este livro e estão aqui contemplados. E a verdade é que, na atualidade, esta direção, apoiada pela grande massa dos colegas que constituem a classe profissional que representam, abre o caminho para aquilo que será o futuro Ministério Público. É caso para se dizer, portanto, Sr. Presidente, que o Sindicato do Ministério Público está bem vivo e recomenda-se. Não vou falar aqui do livro, pois esta tarefa seria invadir o campo de intervenção do meu colega Dr. Guilherme, mas permite-me chamar a atenção apenas a um dos capítulos do livro onde se dá a resposta aos que são contrários à perspectiva do sindicalismo das magistraturas. Ali, portanto, explica-se qual a razão e a motivação que leva a que as magistraturas, quer do Ministério Público, quer a judicial, tenham efetivamente o seu direito. Eu passo a referir aqui apenas a um enquadramento que seja assim. Basta dizer que o órgão de soberania é o Tribunal. E os magistrados profissionais da carreira têm um estatuto remuneratório que não controlam. E só esta é a razão que permite que tenhamos este direito do sindicalismo. Os magistrados funcionam num duplo patamar. Por um lado, asseguram a sua independência e a autonomia do cargo, não eletivo, mas sem um orçamento próprio. E, por outro, têm de assegurar a dignidade no exercício do cargo. Têm, por isso, todo o direito de pugnar pelas suas condições de trabalho, exigível em função da dignidade da função. O livro, dada a complexidade e vastidão das matérias tratadas e diversidade do seu próprio conteúdo, levou a que houvesse uma série de incorreções que nós tentamos contemplar e corrigir com uma errata que logo encontram logo no início desta página, do livro. As mais leves ficam ao cuidado dos leitores que irão, de certo modo, perdoar os pequenos lapsos. Obviamente que esta obra, se é que se pode chamar assim,
não é acabada, não é um trabalho acabado. E ele terá que continuar, e quem estiver em condições de o fazer, que venha completar e adicionar dados complementares para que toda a realidade do Ministério Público pós 25 de Abril seja conhecida, digamos assim, dentro de um sistema de transparência que foi uma expressão hoje muito utilizada cá, portanto, seja ao dispor de todo o povo. Ter, portanto, esta oportunidade de elaborar um livro é, para mim, uma grande honra. É uma honra de cidadania que, portanto, vou partilhar convosco. Muito obrigado. Boa tarde a todos. As minhas primeiras palavras são para saudar o Congresso, que está a findar este Congresso 11º do Ministério Público, com votos de que cheguem a resultados que interessem verdadeiramente à magistratura do Ministério Público. A segunda palavra é para agradecer o convite do sindicato, por intermédio do Sr. Presidente, para estar aqui presente para apresentar o livro do meu colega António Bernardo Colasso. Eu sinto-me muito honrado em ser convidado pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, sindicato a que assistia o seu nascimento em 1975, na transformação do Sindicato dos Delegados em Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, o que foi um ponto controvertido na altura, sobretudo a nível da hierarquia do Ministério Público. Portanto, há uma ligação estreita e já duradoura com o sindicato. Portanto, tenho sempre muito prazer e sinto-me muito honrado em estar aqui a aceder ao convite do sindicato. Eu não, de modo geral, eu não vou fazer digamos, uma escalpelização do livro, da obra aqui do meu colega António Bernardo Colasso, até desde logo porque rigorosamente não é um livro de teses. É um livro de teor descritivo e narrativo, portanto, acerca do sindicalismo na magistratura do Ministério Público. Portanto, não vou apreciar o seu conteúdo nestes termos como se fosse apreciar um livro de teses. Vou fazer uma fotografia, portanto, do livro, que tem tal sentido descritivo ou narrativo. É um livro, portanto, em termos que eu chamarei de rigorosamente formais, é um livro de capa dura, não é, digamos, hoje vulgar no mercado livreiro, com uma sugestiva imagem fotográfica na capa, induzindo movimento com pessoas em andamento na calçada. Portanto, é o tal movimento que subjaz ao título da obra, ao subtítulo da obra, motor histórico da sua dignificação, quer dizer, da dignificação do sindicalismo na magistratura do Ministério Público. Portanto, este livro, esta obra do Bernardo Colasso, de modo geral, posso dizer que é uma boa, atrativa e completa obra sobre a organização e desenvolvimento da matéria do sindicalismo da magistratura do Ministério Público, tudo feito ao pormenor e de modo exaustivo, como é timbre, portanto, do Colasso, o nosso colega Colasso, que pôs todas as suas capacidades de trabalho e de organização para levar a cabo a realização da obra. Todos conhecemos, digamos, essas capacidades de organização e trabalho do Colasso e, portanto, não nos esperaria outra coisa senão este bom resultado que é este livro. Tudo o que interessa, portanto, ao sindicalismo,
acho eu, está presente e ilustrado na obra, permitindo ao leitor ficar a conhecer o passado e o presente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e ficar ciente também do futuro que se deseja ao sindicato. Destaco desde já na obra a importância dos últimos capítulos que permitem ficar a conhecer todos os corpos sociais do sindicato ao longo da sua história. É um registro importante neste livro e permite revelar as conclusões dos sucessivos congressos que o sindicato organizou até chegar a este último congresso, o 11º de 2018. Portanto, é, neste aspecto, uma obra muito importante para o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. E é também importante quanto à panorâmica das iniciativas em destaque de 1974 e 2017. Portanto, o autor teve a preocupação de fazer o registro, que ele chama panorâmico, dessas iniciativas de 74 a 2017. Há uma falha que eu depois adiante vou apontar, mas há aqui uma falha. E sem esquecer as revelações que se colhem dos depoimentos dos seus presidentes, é um olhar, portanto, sobre o sindicato que interessa sobretudo às novas gerações de associados com uma taxa elevada de 80% de sindicalização. Portanto, foi importante incluir nesta obra estes depoimentos, porque para as gerações novas, ler estes depoimentos é ficar a conhecer mais em pormenor o sindicato. A sequência do índice da obra abre facilmente o conhecimento de todo o edifício do sindicato, dos magistrados do Ministério Público, como ele se foi construindo ao longo de mais de 40 anos. Os seus antecedentes, a sua vida, o seu relacionamento com a comunidade nacional e com a comunidade internacional e o seu futuro positivo numa perspectiva de engrandecimento da magistratura do Ministério Público e da defesa dos valores da justiça, sem afastar os objetivos de um sindicalismo sadio e sábio. Nestes antecedentes, portanto, eu não posso deixar de registar que eu estive presente nestes antecedentes do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e sei, digamos, o empenho que todos naquela altura, na altura não, acho eu, mas o empenho que todos colocamos na construção, no levantamento, na construção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Para nós foram tempos difíceis, porque não havia sede, não havia oportunidade, portanto, de convocar os associados, mas aos poucos fomos sedimentando, portanto, o sindicato que começou quando conseguiu instalações no Palácio da Justiça. Acho que foi o ministro, então, Pedro Macedo, que nos cedeu essas 2 salas no Palácio da Justiça, mas começou a trabalhar a sério. Nós reuníamos, não sei se depois disso teve sequência, mas no meu tempo, reuníamos o sindicato nessas instalações do Palácio da Justiça de Lisboa, reuníamos todas as segundas-feiras à noite. Portanto, era um ponto sagrado. Todas as segundas-feiras à noite reunia a direção do sindicato e estava aberto a todos os associados. Portanto, no fundo, aquilo quase que funcionava como uma assembleia magna, não digo geral, porque não era uma assembleia geral, mas era uma assembleia magna do sindicato onde, digamos, todos tinham a liberdade de abrir, portanto, o sindicato ao mundo. E, portanto, nessas segundas-feiras
resolvia-se o que havia a resolver a nível do sindicato, sem nenhum staff. Não havia funcionário, não havia. Devo lembrar, devo registrar que, nesses primeiros tempos, a memória do Adélio Pereira André, que era o verdadeiro staff do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Tudo, a sequência das decisões da direção do sindicato, o executivo dessas decisões, algumas envolvendo já iniciativas como conferências, como o próprio primeiro congresso, tudo isso passava pelo executivo, que era o Adélio Pereira André. Só muito mais tarde é que conseguimos a possibilidade de contratar um funcionário. Há aqui uma fotografia. Portanto, esta, digamos, panorâmica dos órgãos sociais do Ministério Público ao longo da sua história é importante aqui nesta obra e é importante... está uma fotografia curiosa na página 119. A primeira iniciativa do sindicato realizada no Palácio da Justiça O segundo encontro em 77. Em que o Adélio Pereira André é o primeiro da esquerda. Rui Moreira. Rui Pinheiro. Quem conhece. Rui Pinheiro. Arala Chaves e eu. E aqui esta foi a primeira iniciativa, grande iniciativa do sindicato. Mas devo dizer à parte que essas reuniões do sindicato às segundas-feiras à noite eram muito simpáticas, até porque depois da reunião íamos embora e acabávamos, digamos, à noite a tomar alguma coisa num bar em Lisboa. Portanto, foram sempre momentos muito simpáticos de reunião do sindicato. Portanto, esta parte em que se faz o registro dos corpos sociais, de todos os corpos sociais, é muito importante aqui nesta obra, assim como o registro das conclusões dos sucessivos congressos que o sindicato organizou até este último, 11º de 2018. Portanto, também é um capítulo importante da obra. E ainda devo acrescentar a panorâmica, o autor chama panorâmica das iniciativas em destaque de 1977, de 74 e 2017. Portanto, todas as iniciativas que o sindicato tomou, portanto, no fundo, iniciativas de ordem social, cultural, desportiva. Há aqui uma falha, porque houve uma organização, em determinada altura, de um torneio de ténis no Val do Jamor, no Jamor, portanto, nos cortes de ténis do Jamor, não foi em qualquer sítio, foi nos cortes de ténis do Jamor, houve um torneio de ténis. Eu julgo que é do tempo em que era presidente o falecido Rui Bastos. Há essa falha aí, já agora fica apontada no livro. Terei cuidado nesta coisa. Vamos. Portanto, permite também o livro um olhar sobre o sindicato que interessa sobretudo, já disse isso, às novas gerações de associados. O do Rui Bastos é na página 237, para quem quiser ver. É a lista. E essa novas gerações de associados, eu devo registrar a taxa elevada de sindicalização de 80%. Eu acho que andou sempre por aí, mas tem que se considerar elevada e registrar uma taxa elevada de sindicalização. A sequência do índice da obra abre facilmente o conhecimento de todo o edifício do sindicato, como ele se foi construindo ao longo de mais de 40 anos. A sua vida, o seu relacionamento com a comunidade internacional e com a comunidade internacional, o seu futuro positivo numa perspectiva de engrandecimento da magistratura do Ministério Público. Sobressai ainda na obra o registro exaustivo
por ordem cronológica de todas as iniciativas, pelo menos as mais destacáveis, levadas a cabo pelo sindicato. Eu devo registrar dois reparos. Um, que já apontei, que é a falha da referência ao torneio de ténis no Jamor. A outra não se pode dizer propriamente uma falha, o lapso, os erros, sobretudo em nomes, mas que a errata já está, já corrigiu. Portanto, enfim, uma obra que se deve ao António Bernardo Colasso, às suas capacidades de trabalho e organização em tudo o que faz e a quem devemos todos agradecer esta iniciativa editorial do nosso sindicato, da história do nosso sindicato. E pode ser um atrevimento meu, mas hoje eu considero que hoje é um dia histórico para o sindicato, dos magistrados do Ministério Público, ao editar e divulgar publicamente em livro, um livro em que é contado no essencial a curta existência do sindicato a partir de 1975. É um marco no sindicalismo judiciário, pois revela-se na obra o que foi pensado e o que foi realizado nesse curto período. Foi entusiasmante, deixem-me dizer, o que aconteceu logo após a Revolução de Abril de 1964, quando eclodiu a Revolução e, portanto, ultrapassámos o período de Salazar e de Marcelo Caetano no século XX. Só quem viveu esse período sabe como foram indescritíveis, e agora falo sobretudo para as novas gerações, as séries de limitações, restrições e exceções a que estavam sujeitos os magistrados, em especial os magistrados do Ministério Público. Sem qualquer autonomia, como a que hoje se vive, os magistrados, como magistrados hierarquicamente subordinados, estavam sujeitos a ordens, diretivas, recomendações mais ou menos explícitas, sempre, ou pelo menos muitas vezes, com ameaças de exercício do poder disciplinar, se as coisas não corressem bem. Eu não registro a contar uma situação que vivi em Vila Franca de Xira, porque dá exatamente essa nota do passado, que é importante para as novas gerações. Eu estava delegado efetivo, delegado para o Procurador Público efetivo na Golegá, e pediram-me para passar para Vila Franca de Xira como auxiliar. E eu fui para Vila Franca de Xira, e depois é que percebi a razão. É que o delegado que estava lá, que já tinha sido deslocado de Ová para lá, tinha tido um processo disciplinar e tinha recebido a comunicação da decisão de 2 ou 3 meses de suspensão. Não havia delegado e eu fui nomeado, fui chamado como delegado auxiliar. Agora, o que é importante é registrar a razão desse processo disciplinar. Esse meu colega, que estava em Vila Franca de Xira, como digo, já deslocado de Ovar, era, portanto, delegado de segunda classe, delegado procurador de segunda classe, em Ovar, tinha passado por uma situação que lhe originou um processo disciplinar. E qual foi a situação? O Presidente da República, Mário Tomás, ia a caminho do Porto e ia parar o comboio em Ovar para cumprimentar as autoridades locais. Esse meu colega, atualmente foi convidado, mas recusou-se a ir à estação dos Caminhos de Ferro. Isso foi o motivo de um processo disciplinar deslocado de Ovar para Vila Franca de Xira, em processo disciplinar que terminou com uma pena disciplinar de, eu não posso assegurar, de 2 ou 3 meses de suspensão de exercício de funções. Portanto, o panorama que se vivia na altura era esse, não é? Portanto, não tem nada a ver com os dias de hoje. Portanto, este livro
este livro marca um registro, como eu disse, um registro histórico na vida do sindicato. E Com falha do torneio de ténis. Falta o torneio de ténis. Falta essa falha. Que pode ser corrigida numa próxima edição. No próximo dia. Está aqui tudo. Este livro está aqui tudo, o que viveu e o que passou o Sindicato de Magistrados do Ministério Público. Portanto, devemos ao nosso colega António Bernardo Colasso um agradecimento muito vivo e muito sincero desta iniciativa de publicar um livro que, a nível do sindicalismo, é o primeiro, porque, que eu saiba, a nível dos magistrados judiciais, não há, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, não há notícia, nem antevejo que saia alguma notícia de um livro deste teor do sindicalismo na magistratura judicial. Eu não posso deixar de terminar sem registar com satisfação, neste mar revolto e conturbado em que vive a justiça portuguesa neste momento, registar o mar calmo da magistratura do Ministério Público. Que assim continue, são os meus votos e os meus sinceros votos para todos vós, e agradeço a vossa presença. Parece-me que já terminou, não? Doutor Albuquerque, quer dizer qualquer coisa? Só se for para qualquer esclarecimento relativamente ao livro, estou à vossa disposição. Mas não deve haver nada. Com a licença dos senhores conselheiros, vamos apenas aguardar 5 minutos pela... Não? Está bem. Bom, a organização está a correr lindamente, porque, de facto, estivemos a preparar as conclusões com muito cuidado e, portanto, não foi possível fazer o follow-up. Em todo caso, o anúncio que eu quero fazer é o de que, seguidamente, o Sr. Conselheiro Bernardo Colasso estará disponível para assinar os exemplares que cada um dos colegas tiver e tem aqui fora, na sala de Lisboa. Portanto, está feito o anúncio. Agora vamos, com 5 minutos de intervalo, para fazer a preparação da mesa de encerramento do Congresso e a apresentação das conclusões. E para as alocuções finais, de encerramento também, vamos então fazer uma pausa de 5 minutos. Agradecia a vossa compreensão e